Então, meus amores, estamos aqui de volta para falarmos, né, na verdade, da continuidade ao assunto sobre a questão do planejamento e plano de ensino na educação superior. No finalzinho da nossa primeira parte desse conteúdo, nós estávamos refletindo sobre o trabalho pedagógico, que era bastante diretivo, pois o plano muitas vezes consumava no uso do livro didático, cujo sumário era seguido pelo professor. Nessa ótica, o ensino não era inovador, né? Por isso é que o mesmo era dado através do uso do livro didático ano após ano. Então, não tinha como o professor, diante do seu planejamento, refletir sobre sua própria prática, né? E o acompanhamento também do aluno era feito assim de maneira que não possibilitava o processo de reflexão sobre a intervenção do professor no processo de ensino-aprendizagem desse aluno. Daí, podemos então dizer o seguinte, que desta forma, o conjunto de conteúdos a serem ministrados em determinada disciplina estava em consonância com os valores e comportamentos que se esperava socialmente desses alunos. O programa, ou seja, lista de matérias para cada curso, indicava também o tempo de cada um, expresso geralmente em horas e semanas. O aspecto central desse processo era o conteúdo, enquanto o professor era mero executor dessa tarefa, transmitindo o saber, que, diga-se de passagem, não era nada inovador e muito menos reflexivo. Assim, essa concepção de um planejamento centrado apenas no livro didático, de maneira que não possibilitava o processo de reflexão da prática pedagógica, essa concepção de planejamento e plano de aula perdurou por muito tempo, com poucas alterações ao longo da década de 1930 a 1960, quando a tendência tecnicista se acentuou na educação, principalmente após o golpe militar de 1964. O governo militar não seguiu a política, até então, do nacional desenvolvimentismo, como era a proposta dos governos anteriores, considerados de cunho democrático. Respaldou-se em custos financeiros advindos do capital estrangeiro para intensificar o modelo econômico do país voltado para o setor industrial. A política educacional propunha uma vinculação direta entre o sistema de educação e o sistema produtivo. Então, aí intensifica justamente a questão de uma educação tecnicista, aonde visa preparar mão de obra para lidar aí com as máquinas, tendo em vista que o Brasil, ou seja, o nosso país, estava então se industrializando. Desta forma, nós podemos perceber que, para tanto, o Ministério da Educação e Cultura, MEC, estabeleceu acordo com a agência internacional. Esta iniciativa ficou conhecida como Acordo MEC-USAID. Então, a USAID desenvolveu uma proposta educacional para todo o sistema de ensino, do primário ao ensino superior, do planejamento aos livros didáticos, da estrutura administrativa à formação dos profissionais. A escola, vista nesta concepção política, propunha uma organização linear, pautada no respeito por meio da obediência e de comandos autoritários, inclusive respaldados pela legislação. Então, nesse período, a educação superior brasileira passou a ser regida pela Lei 5.540/68, que teve aí, então, desse acordo, então, surgiu o seguinte: em decorrência da expansão do capitalismo monopolista
nós podemos perceber, então, que esse capitalismo monopolista americano para o mundo e especificamente para o Brasil, exigiam-se transformações no âmbito da política educacional, o que implicaria em mudanças na legislação que regularia o setor, através destas transformações ocorridas no âmbito da política educacional. Buscou-se a criação de uma mão de obra técnica para os processos industriais em expansão, o que foi viabilizado pelas universidades brasileiras públicas e pelas faculdades isoladas privadas com respaldo de Lei 5.540/68 para o ensino superior, Lei das Reformas Universitárias. Esta lei também veio em resposta ao movimento estudantil de 1968, que exigia mais verbas para a educação, oportunidade de acesso ao ensino superior elitista que atendia às camadas mais ricas da população, mudança na organização universitária, suspensão de acordos MEC-USAID, dentre outras. Já em 1964, com a Lei Suplicy, de novembro de 1964, a União Nacional dos Estudantes une os diretórios acadêmicos e os diretórios centrais de estudantes ficavam sujeitos ao controle do Estado, ocasionando desagrado entre os estudantes que em represária se mobilizaram e passaram a desafiar o poder constituído. A Lei 5.540 estabeleceu a departamentalização, a matrícula por disciplina, impedindo a reunião de estudantes por turmas fixas, cursos parcelados por meio do regime de créditos, o vestibular unificado e classificatório, etc. Medidas que não agradaram, essas medidas, na verdade, não agradaram os estudantes que lutavam pela democratização do ensino superior. O governo fortaleceu a iniciativa privada, que expandiu a oferta de vagas para que onerava os alunos, mas, na verdade, que onerava os alunos das camadas médias e pobres da população, enquanto a elite continuava com maior possibilidade de acesso ao ensino superior público e gratuito. Então, nós podemos perceber que muitas coisas, muitos fatos ocorreram até os dias atuais com relação ao ensino superior. Então, neste contexto de autocontrole por parte do Estado, o planejamento de curso e o plano de aula eram elaborados a partir das orientações traçadas para recomendações de organismos internacionais que objetivavam fortalecer o vínculo entre educação e trabalho, de acordo com os princípios da teoria do capital humano, se preocupando mais com a quantidade de oferta de vagas do que com a qualidade de educação oferecida aos jovens. Então, dessa forma, vamos ver o seguinte. Dessa forma, os planos não se preocupavam em articular suas etapas de modo a se configurar como uma totalidade, com sentido e significado. Acreditava-se que o professor deveria dominar competentemente as técnicas de ensino e usá-las racionalmente para quê? Para atender maior número de alunos, ou seja, a questão da compreensão crítica do conteúdo, significado e aplicabilidade, bem como a construção do conhecimento por meio dos processos de análise e síntese, não eram considerados, tornando o plano um mero instrumento burocrático, esvaziando sua função como elemento de avaliação da prática pedagógica e do processo de aprendizagem do aluno.
Com o processo de abertura política no final da década de 1970 e início de 1980, chegam ao Brasil os ventos das tendências pedagógicas críticas, que concebem a educação como processo histórico e social. Portanto, em constante movimento de construção e reconstrução. No bojo dessas mudanças, a educação volta a ser tema de debate no âmbito acadêmico, principalmente pelas experiências vividas pelos educadores que regressavam do exílio. A partir de então, foi crescendo a mobilização e o interesse da sociedade discutir a educação brasileira em busca da sua democratização, gratuidade e qualidade. Vale a pena ainda dizer para vocês o seguinte, que diante desses desafios, os educadores passaram também a organizar eventos, como simpósios, conferências e fóruns para discussão e apresentação de propostas, tendo em vista a elaboração da atual Constituição e lei que regulamenta a educação brasileira, bem como a criação de comissões para acompanhar o processo, contando desta vez com o apoio da sociedade civil. Concluindo toda essa reflexão, ressalta-se neste momento outros aspectos que foram amplamente discutidos a partir da perspectiva crítica, de modo a rever os conceitos, a prática decente, a formação de professor necessária para o contexto sociopolítico, tentando superar a situação fragmentada e descontextualizada em que se encontrava a educação brasileira. Então, aqui encerramos o nosso assunto, que se volta para a questão do planejamento e plano de ensino na educação superior. Espero, então, que vocês possam estar ampliando os conhecimentos de vocês através de outras pesquisas. Porém, espero ter contribuído positivamente para o processo de ensino-aprendizagem de vocês com relação à temática aqui estudada. E até o próximo assunto a ser debatido.